Oi, gente, sou a professora Priscila, do Colégio Rícaro, e gravei essa aula direcionada para a turma do 9º ano, seguindo o material da Rede Pitágoras, e nós vamos trabalhar aqui um assunto de extrema importância, um assunto que está aí batendo a nossa porta, um assunto que a gente já não pode mais desprezar, que a gente precisa muito ter consciência, que é a questão ambiental, né, a nossa relação com o planeta. Então a gente precisa primeiro dar uma recordada na história do planeta, né? A gente sabe que desde a formação do planeta foram diversas as alterações que ocorreram, diversas eras, né? Eras de aquecimento e depois de resfriamento. Porém, existem hoje diversas discussões sobre as alterações que o planeta vem enfrentando e qual é a participação da nossa espécie nisso. Porque a gente sabe que de todas as espécies que vivem no planeta, nenhuma dessas espécies foi responsável por tantos impactos gerados no planeta. Então, isso não é uma historinha contada, né? Isso é um fato, é uma realidade, né? A gente enxerga lixo nas ruas, a gente enxerga lixo nos rios, esgotos sendo liberados nos rios, a céu aberto, a sujeira toda que a gente encontra no mar, essa questão da poluição atmosférica. Então isso não é uma historinha, né? Na verdade, isso é algo que tá aí pra gente ver. E o que seriam, então, esses impactos ambientais, né? A gente sabe que os impactos ambientais, de uma maneira simples, são essas alterações no meio ambiente provocadas pelo homem, provocadas pela espécie. E um exemplo triste, bem triste de impactos ambientais, a gente pode ver nessa questão lá em Mariana da barragem, né? Barragem que se rompeu. Vamos ser claros, né, gente? Aquilo ali foi um crime, né? Não dá para falar isso como um acidente, algo muito trágico. É algo que, sem sombra de dúvidas, é o impacto ambiental mais significativo que o nosso país já passou. Acredita-se que espécies foram extintas, espécies que a gente nem conhecia, que não eram nem catalogadas. E isso é pra gente ter consciência de como essas atitudes, aí eu coloco, né? Se não tivesse a nossa espécie ali, isso não aconteceria e as outras espécies estariam vivendo tranquilamente. A revolução industrial é um marco também nessa questão dos impactos ambientais, porque é fato que os poluentes que começaram a ser lançados durante e a partir desse episódio, a partir desse momento, eles têm uma contribuição na nossa atmosfera, né? Não dá para negar isso. E o que a gente tem que ter noção com essa videoaula? É um resumo, na verdade, dos principais impactos ambientais, as classificações, das principais interferências que acontecem por conta desses impactos ambientais e talvez, né, medidas que a gente precisa ter muita consciência de como diminuir essas ações, esses impactos ambientais que já estão aí ao nosso redor. Pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, essa seria a definição bem, né, legislativa do impacto ambiental. E o que é isso? Quando a gente vai de uma maneira mais simples, é uma ação provocada pelo homem, né, que pode afetar tanto física, quimicamente ou até mesmo biologicamente e essas áreas, e pode afetar a saúde, a segurança, o bem-estar, atividades econômicas, biota, a nossa parte vida, as condições de saneamento básico, as condições sanitárias, né, a qualidade dos recursos ambientais. Então imagina um desmatamento descontrolado, some uma espécie, desaparece uma espécie, então seria aquilo ali um recurso ambiental que desapareceu, você destrói um rio que era utilizado como fornecimento de água, então você está destruindo esse recurso ambiental. E esses impactos ambientais, eles são causados por diversas maneiras. Pela atmosfera, que é o que a gente vai discutir nessa videoaula, pela água, né, que eu já citei para vocês, esgoto, produtos químicos, enfim, isso fica mais para frente. O solo também, poluição radioativa, a destruição dos ecossistemas, que é algo que infelizmente a gente tem visto muito, presenciado muito no mundo afora, e a extinção de espécies. O que é extinguir uma espécie? Uma espécie desaparecer, né? Então não restar mais dessa espécie para ela continuar perpetuando aí no planeta. E nós somos muito responsáveis
pelo grande número de extinção de espécies que tem acontecido por aí. E vamos falar da poluição atmosférica, que quando a gente usa esse termo poluição, é quando a gente quer designar algo que está mais em algum local, que passa da naturalidade do que existe naquele local. Exemplo, existem diversos gases presentes na nossa atmosfera, né, nessa camada de ar que envolve o nosso planeta. O que seria a poluição atmosférica? Quando tem um excesso desses gases, de alguns desses gases. Pode acontecer isso por causas naturais, por exemplo, uma atividade vulcânica? Pode. Mas o que a gente tem presenciado no mundo é um aumento muito significativo de gases e causados, claro, por ação humana. Exemplos desses poluentes que aí a gente encontra direcionando esses problemas. O monóxido de carbono, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, que vem, por exemplo, dos automóveis ou mesmo da atividade industrial. Dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, que tem a origem, por exemplo, em termoelétricas a partir da queima de carvão natural, do óleo diesel, também em atividade industrial. O gás carbônico, que faz parte da composição natural da atmosfera, mas a gente tem visto um aumento dele há um bom tempo por conta da atividade industrial e pelos automóveis. Então, esses poluentes, num nível acima do que deveria estar na atmosfera, resulta no que a gente vai definir como poluição atmosférica. E essa poluição atmosférica é que vai gerar problemas pra gente. Exemplo clássico que vocês já devem ter ouvido falar. Mais de 30 anos foi descoberto esse buraco da camada de ozônio, foi descoberto por conta de visualizações da NASA, e aí a gente consegue ver nessa imagem até um aumento dela. E o que é isso? A camada de ozônio ela é uma camada que está lá na nossa estratosfera e ela tem a função de reter um pouquinho dos raios ultravioletas que chegam aqui pra gente. Então, na verdade, ela protege, né? É como se fosse um filtro, vamos pensar assim. E aí, o que acontece? Durante muito tempo foram liberados diversos tipos de gases, de substâncias químicas, por atividades, por exemplo, de refrigeração. E esses gases, eles começaram a deixar essa camada rarefeita. O que é isso? Ela ficou mais fina. Dessa forma, o que acontece? Acaba tendo uma incidência maior dos raios ultravioletas. E a gente sabe, é um fato que essa incidência maior pode levar a mutações nas nossas células que podem desenvolver um câncer de pele, um envelhecimento precoce da pele e outros problemas de saúde. Desde então, desde 87, foi criado um protocolo com vários países reunidos que tinha o objetivo de reduzir a emissão dessas substâncias que destruíam a camada de ozônio. E realmente isso foi feito, tá? Infelizmente, vira e mexe acontece uma notícia de um país ou outro que foi pego ainda utilizando desses gases. A última notícia que eu me recordo foi na China, deles utilizando uma dessas substâncias. Então tá fazendo isso de forma proibida, porque existe um tratado que impede isso, que era o objetivo de tentar frear, até mesmo recuperar essa nossa camada de ozônio. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem todos os países do mundo pensam dessa maneira, e um ou outro acaba burlando aí esse acordo. Uma das consequências diretas desse aumento aí da entrada dos raios ultravioletas seria o efeito estufa. Um aumento, vamos por partes, hein, gente? Um aumento do efeito estufa. Por quê? Efeito estufa é um efeito maravilhoso que, inclusive, permite a nossa sobrevivência aqui no planeta. A gente, sem o efeito estufa, nosso planeta seria extremamente mais frio. Então, o que acontece? Na nossa atmosfera, existem gases que retêm esse calor. Então, deixa a temperatura do planeta um pouco mais alta. O problema é, um excesso desses gases, de alguns gases, eles aumentam o efeito estufa. Então é só vocês pensarem, se eu aumento o efeito estufa e esse efeito estufa ele retém a temperatura, obrigatoriamente eu vou ter uma temperatura mais elevada. E são várias as causas. Então a gente tem o metano por conta da matéria orgânica, que é liberada, por exemplo, nos lixos, nos aterros, nos animais ruminantes, que a gente sabe que isso faz o processo de liberação deles. O dióxido de carbono que eu já citei para vocês, a questão dos combustíveis, da queimada de combustíveis, quando a gente tem utilização de fertilizantes, processos industriais, esses dois últimos, os hidrofluorcarbonos e perfluorocarbonos, eles são
gases que foram meio que substituídos naquela questão dos gases de refrigeração, aerosóis, mas alguns deles ainda estão aí e eles também acabam contribuindo para a elevação do efeito estufa, que resulta em algo que você já deve ter ouvido falar: o aquecimento global, né? O aquecimento global, aí que tá. Vários pesquisadores, inclusive da minha área, pessoas que eu converso, alguns simpósios, algumas reuniões que eu participo, são vários que defendem que esse aquecimento da Terra, que a Terra está enfrentando, faz parte do ciclo natural dela, dessa sequência de eras, faz parte do mesmo ciclo da Terra. Mas uma grande linha de pesquisadores ainda acredita que a influência do homem tem colaborado diretamente para esse aquecimento global. Eu, Priscila, particularmente penso dessa maneira. Acredito que a Terra passaria por esse processo de aquecimento, mas é nítido, né, que as nossas ações estão influenciando nisso. Então a gente enxerga o que acontece no planeta e que você está vendo que isso está resultando num aquecimento global. Então a Terra passaria por esse processo? Passaria, mas que a gente está acelerando isso sem sombra de dúvidas. Exemplo, pecuária. Né? Tem um filme do Leonardo DiCaprio maravilhoso que fala de quanto a pecuária, quer dizer, maravilhoso porque é um assunto bem feito, mas aborda um assunto triste. A pecuária, ela tem sido hoje responsabilizada como a maior causa do aquecimento global. Por quê? Porque cada vez mais para a atividade pecuária se desmata. Desmatamento é crime. Desmatamento é uma prática ilegal. E para que se desmata? Porque a gente quer uma área... A gente não, né? Querem uma área maior de pasto para ter o gado. Então a pecuária está totalmente ligada com o aquecimento global. E aí volta ao metano que eu já falei para vocês e o desmatamento. A gente tem que lembrar que a árvore faz o quê? O vegetal faz o quê? Fotossíntese, está retirando o gás carbônico. E a gente vai e desmata. Aí a gente vai, bota fogo e coloca a queimada em cima disso. Como que isso é uma ação racional? Não é, a gente precisa rever esses hábitos, né? E a gente ainda tem matéria orgânica de lixo, de aterros, e essas atitudes todas é um fato que interferem diretamente no aumento, numa elevação do efeito estufa e, consequentemente, aí no aquecimento global. Outros problemas que a gente encontra, né? Através da poluição atmosférica, chuva ácida. Chuva ácida, essa imagem vocês conseguem ver aí uma estátua totalmente corroída, né? Vamos pensar que a chuva é ácida normalmente. O problema é quando ela se torna muito ácida. E como é que a chuva se torna muito ácida? Quando eu tenho poluição. Como que eu tenho essa poluição? Quando eu tenho gases, por exemplo, dióxido de enxofre, de nitrogênio, que são liberados por atividades industriais, por atividades, e chegam na atmosfera, se combinam com vapor d'água e forma ácido sulfúrico, ácido nítrico. E vai se precipitar na forma de chuva ácida. E eu tenho vários problemas com isso, porque eu posso destruir vegetação, eu posso contaminar o solo, deixar o meu solo infértil, meu solo contaminado, aumentar a acidez da água. Então imagina rios, lagos que são utilizados para abastecer, com aparecendo uma certa acidez agora neles, além de corroer monumentos, construções. Isso pode levar também à morte de peixes, né? Porque quando eu transformo essa água de rios, lagos, e onde cair essa acidez toda vai ficar de uma maneira muito mais agressiva, eu posso causar a morte de diversos tipos de animais aí. Inversão térmica a gente está presenciando ainda, né? Tô agora gravando essa videoaula em julho de 2018, a gente está um tempão aqui nessa cidade de São Paulo sem chuva. E aí o que acontece na inversão térmica? Normalmente eu tenho o ar quente mais próximo à superfície e esse ar quente ele tem uma facilidade maior de dissipar os poluentes. Quando eu fico no inverno, eu troco isso. Né, eu inverto esse ar quente próximo à superfície com ar frio que não tem a capacidade de dispersar esse poluente. E aí eu fico como nessa imagem, a gente fica como nessa imagem maravilhosa aí que é de chorar, né? Todos os poluentes acumulados próximo à superfície, podendo causar diversos problemas de saúde, irritação nos olhos, irritação no nariz, é muito comum problemas respiratórios nessa época. Como é que a gente quebra um pouquinho dessa inversão térmica, né?
seria, né, de uma forma mais imediata, a chuva. A chuva, ela talvez, ela reorganizaria isso. Esse é mais um problema causado aí por conta da nossa poluição atmosférica. E as ilhas de calor, elas são episódios que, como eu já falei para vocês, a gente tem que lembrar da importância da vegetação. Se eu estou numa área extremamente rica em vegetação e eu tenho que essa vegetação tá lá linda e maravilhosa, fazendo fotossíntese, retirando gás carbônico, evaporando, deixando um ambiente mais úmido, é óbvio que esse é um ambiente muito melhor, muito mais saudável. E o que acontece nas ilhas de calor? Eu pego uma região urbana, né, bem diferente de uma região rural, de uma região, por exemplo, até mesmo litorânea, e eu tenho um acúmulo de calor nessas regiões. Por quê? Principalmente pela escassez de vegetação. Então essa vegetação escassa, que deveria estar ali, né, para fazer uma fotossíntese, deixar uma umidade melhor ali do ar, não existe. E aí o que acontece? São fatores assim que colaboram diretamente para a elevação da temperatura. Como é que a gente, pensando nessas coisas tristes, né? Como é que a gente pode pensar em tentar remediar? A gente tem que pensar, a gente tem que tirar da nossa cabeça aquele pensamento de que eu não, sozinho eu não faço nada. Não pensem nisso. Atitudes simples, atitudes pequenas, a longo prazo, né, de uma maneira geral, elas podem ser sim, muito importantes para diminuir, para ir contra esses impactos ambientais. Diminuição do desmatamento, ficar sempre atento sobre essas práticas de desmatamento, combater isso. A gente tem que incentivar o uso de biocombustíveis, parar de combustíveis fósseis, né? Uso de transporte coletivo, caminhadas, bicicletas, preservação de áreas verdes, brigar muito pela manutenção de áreas verdes, reflorestamento, né, de regiões desmatadas. Essa parte industrial, de filtro, chaminé, são vários equipamentos hoje que diminuem esses poluentes, essa emissão de poluentes. Investir em fontes alternativas de energia, já se tem pensado muito, né, em carros elétricos e afins. Pensem, gente, sempre em coisas que vocês possam fazer, né? Isso é muito importante. Então, pensar em atitudes que vocês podem fazer, que vocês podem orientar, que vocês podem ajudar a fiscalizar, porque é algo que eu sempre falo, né? Não existe um mundo lá fora, existe o nosso mundo, nós estamos nele. Se a gente não cuidar, a gente destrói, infelizmente. A gente tem que estar aqui para combater isso e para cuidar do que a gente tem. E é isso. Muito obrigada aí pela atenção da aula e nos vemos logo mais. Até!